Olá, seja muito bem-vindo ao seu Sem Censura Pará de todas as tardes. Que seja uma semana de saúde e realizações para todos nós. Nossa primeira conversa desta segunda-feira, 12 de setembro, é sobre a campanha Setembro Amarelo, que promove ações de prevenção ao suicídio por todo o país. Para abordar o tema, recebemos a psicóloga Laíse Santos Avis, que já está aqui conosco. Falamos também sobre cultura de inovação, uma série de medidas que promovem a criatividade em ambientes de trabalho, inclusive no setor público. Quem nos ajuda com o assunto é Maria Florência Ferrer, PhD em Sociologia. E divulgamos a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Podem participar alunos e professores do 8º e 9º anos do ensino fundamental. O engenheiro de projetos do Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará, William Melo, traz os detalhes do concurso. Esta semana, temos em nosso cenário esta peça produzida nas oficinas de marcheparia do Curro Velho, Casa da Linguagem. Ela será sorteada na próxima sexta-feira. Quem recebe a sua participação de hoje pelas nossas redes sociais é a produtora de TV, Tayana Narcisa. Boa tarde, Tayana. Olá, Vanessa. Boa tarde para você, a nossa convidada, e muito boa tarde para você que nos acompanha. Ótima semana se iniciando, e para você que quer participar com a gente com perguntas ou comentários, é muito fácil. Basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 988957957. Eu tô aqui esperando. Então vamos lá, você sabe que o nosso programa toda tarde é ao vivo, começando logo depois do Esporte e Cultura, com uma reapresentação noturna às 11 da noite. Hoje, segunda-feira, o programa só é reexibido depois do Roda Viva, então lá por volta de 11h45 da noite. Vamos então ao primeiro assunto do dia. Este mês é todo dedicado ao Setembro Amarelo, que traz como destaque a campanha de prevenção ao suicídio. Com o slogan "A vida é a melhor escolha", as ações em todo o país buscam alertar a sociedade para um problema tão delicado que pode atingir qualquer pessoa de diferentes idades, gêneros e classes sociais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, os homens são mais vulneráveis. A cada 100 mil, 12,6% cometem suicídio. E as mulheres, a cada 100 mil, 5,4% tiram a própria vida. Sobre este assunto, a psicóloga Laíse Santos, de Avis, conversa conosco. Laíse, seja bem-vinda ao programa. Infelizmente, para falar de um assunto tão espinhoso, tão complexo, mas extremamente necessário. Como é que anda a saúde mental do brasileiro? Bom, diante da experiência de antes da pandemia para depois da pandemia, durante o sofrimento mental que foi acontecendo no decorrer da pandemia, eu como psicóloga posso pontuar que existe uma maior procura diante dessa demanda de ideação suicida, perda de vontade, perda de prazer na vida. Então isso tem aumentado de uma forma mais consistente. Bem, estamos em pleno Setembro Amarelo. Precisamos falar de prevenção ao suicídio. Mas de que maneira podemos tratar do assunto e, claro, ajudar a quem precisa? No ponto de ajudar, eu gostaria de convidar, as pessoas a não se levarem pela ideia do tabu, de que é algo muito espinhoso, que é algo muito difícil. Pensar sobre suicídio, também pensar sobre a condição humana. Todos nós temos sofrimento, todos nós temos dificuldade de lidar com os nossos próprios problemas. Sim. Então, isso é um ponto natural da realidade humana. Com relação aos familiares, eu oriento a não estigmatização, ou seja, não excluir, não dar descrédito ao sofrimento dessa pessoa, acolher da melhor forma, não deixá-la sozinha. Se possível, levá-la a um serviço especializado de saúde mental, justamente para ela receber qualificado e simplesmente estar. Além desse lema, também tem uma frase que é muito importante que qualquer pessoa pode dizer. O que eu posso fazer para te ajudar? Sim. Pronto. Assim você já acolhe, mostra que você está presente e ajuda essa pessoa. É possível nós, leigos, falo isso porque você é uma especialista no campo da psicologia, é possível a gente conseguir identificar quem anda com o emocional completamente fragilizado? Sim, tem alguns sinais de alerta.
tanto de outras psicopatologias, como depressão, ansiedade, mas também tem alguns pontos que são comuns a qualquer pessoa. Não existe a necessidade de ter um transtorno mental para pensar, ter ideação. Então, os principais sinais são perda do prazer em realizar coisa que costumeiramente já fazia, Sim. Né? Isolamento, irritabilidade, alteração tanto de apetite, quanto para mais como para menos, como também alteração do sono, para mais ou para menos. Tá? Então, são esses principais sinais de alerta, até mesmo frases como preferia estar morto, gostaria de sumir, ir para qualquer outro lugar que eu não precise estar aqui, fugir dos meus problemas. São aqueles comentários que passam até desapercebidos, mas na verdade podem ser pedidos de socorro. Sobre o comportamento de uma pessoa que tem a ideação suicida, existe um perfil? Você falou dos sintomas ou dos sinais, mas existe um perfil de comportamento ou uma idade média, se homem ou mulheres apresentam determinado comportamento que possam despertar ou acender o sinal de alerta? Sim, você falou sobre os homens que cometem mais do que as mulheres. Exatamente, segundo a OMS. Mas as mulheres, também nessa continuação do estudo da Associação Brasileira de Psiquiatria, as mulheres são as... Olha. Né, isso é um ponto também muito interessante. O homem pela força, tanto, digamos, pela objetividade da tentativa, né, mas a mulher também tenta bastante, né, entra em quadro de sofrimento mental. Digamos que não tem um perfil pré-determinado, justamente porque isso atravessa classe social, questões financeiras, né, raça. Então, tudo isso vai passando, né, de forma transversal. Mas tem como pensar nessa pessoa, digamos que tanto por vulnerabilidade social, como entristecimento, choro a qualquer momento, falas mais pessimistas, evitar sair com os amigos, se afastar da família. Nós conhecemos a pessoa que está convivendo com a gente. Sim. Então, se você perceber que ela está se comportando de uma forma diferente do que você está acostumado, tem alguma coisa acontecendo. Não necessariamente ela esteja pensando em suicídio, mas ela não está bem. Com certeza. Qual é a hora considerada mais indicada para buscar orientação de um profissional? A hora? Qualquer hora. Todo momento é necessário. Nem que seja uma vez na vida alguém vai precisar falar com um psicólogo, com um profissional de saúde mental. Pode ser desde o início, quando esse desgosto começa a vir, Sim. Né, com um tempo mais prolongado, como situações de crise, como perdas, justamente pela pandemia teve essa crise financeira, né? Muitas famílias perderam o emprego. Então não dá para pensar, como eu falo novamente, sobre transtorno mental, porque existem muitos determinantes sociais que também fazem com que a pessoa chegue nesse ponto. Eu estava ouvindo um programa de rádio que falava que a estimativa é de que cerca de 14 mil pessoas no Brasil tiram a sua própria vida. Você falava ainda há pouco que a nossa disponibilidade ao prazer, oferecer ajuda, ela é extremamente necessária. E quando essa pessoa se fecha? Quando é que funciona esse elo entre eu estou disposto a te dar o meu ombro, te dar meu ouvido, te escutar, te ajudar, te auxiliar, com essa interface ou essa interlocução com o especialista, já que a pessoa não quer nem ajuda minha como familiar ou amigo, e muito menos de um especialista que possa ter toda a orientação desse tratamento terapêutico. Sim. Fica muito complicado acessar essa pessoa, de certa forma. Sim. Justamente por ela não reconhecer que necessita de ajuda. Existe um quadro de sofrimento tão intenso que a pessoa acredita que a única saída seria a morte. Né? A única saída só se dá dessa forma. Que eu posso aconselhar um familiar que esteja passando por uma situação similar a essa, que esteja com dificuldade, que não desista, que insista, esteja presente, não de forma agressiva, mas estar. O simples fato de estar
é muito importante para uma pessoa, por mais que ela esteja resistente. Digamos que com a insistência, com a presença, com carinho, com escuta, é capaz de dar uma aliviada. Ou seja, a presença poderia ser o primeiro sinal de que a pessoa está à disposição. Que grupos de apoio existem hoje que são preparados para oferecer acolhimento nos casos de tentativa de suicídio? No caso de tentativa ou de ideação suicida, existe todo o suporte de saúde do município, né? Então, em casos de ideação, em casos de sofrimentos mais intensos, perda da qualidade da vida, essa pessoa pode procurar a unidade municipal de saúde. Sim. Né? Trabalha com casos leves a moderados. Em casos de ideação, planejamento, nós falamos com os responsáveis ou com as pessoas mais próximas dessa pessoa e encaminhamos para centro de atenção psicossocial, que são os CAPs. Sim. Né? Sempre a pessoa vai procurar inicialmente a unidade básica de saúde, depois nós encaminhamos, se necessário, para os CAPs. Em casos de tentativa, tá no ato, ou automutilação, ou intoxicação, orientamos a procurar pronto-socorro, UPA, unidade de urgência e emergência. Sim. Não mandar direto para o hospital de clínicas, porque a pessoa precisa primeiro receber os primeiros cuidados de curativo, para ela estar um pouco mais para poder levar para o hospital de clínicas. Eu estou lendo aqui que o CVV também funciona como esse centro de acolhida ou preparado para oferecer acolhimento aos casos de suicídio. Para as pessoas que são voluntários em auxiliar uma pessoa que ela percebe que ela está entrando nesse quadro de ideação suicida, o CVV dá esse suporte também? Suponhamos que eu tenha alguém que eu conheça, eu queira oferecer ajuda, a pessoa não quer ajuda de jeito nenhum, e eu preciso saber de que forma eu posso estar mais próximo, né, para poder tirar a pessoa daquela sensação. O CVV me dá esse suporte? Ou essas outras unidades que você falou de referência e acolhimento podem me dar esse suporte? Tanto o CVV como as unidades, tendo profissional de saúde mental, essa pessoa pode procurar sim. No CVV é 24 horas de disponibilidade. Sim. Né? Mas nas atenções básicas, como o trabalho é justamente a prevenção, então a orientação e acolhimento, né, tanto do familiar como do paciente, a gente está disposto a fazer isso. Perfeito. Já temos participação do público para você. Vamos lá. O professor Mauro Rocha, de Nanindeua, está com dúvida se a depressão é uma das principais suicídios. Isso se deve porque os sentimentos de solidão e tristeza são mais intensos, assim como a sensação de que esse sentimento não tem solução? Eu vou emendar na pergunta do professor Mauro. Quais as causas mais relacionadas e que tipo de transtornos psicológicos estão na base do problema? Os transtornos mentais que são mais comuns associados à tentativa de suicídio ou até o ato concreto são os transtornos depressivos, transtorno de humor bipolar, esquizofrenia. Então, existe uma gama muito grande, mas não necessariamente seja apenas a depressão. Hoje teve um aumento, né, significativo, mas também a gente pode considerar transtornos de personalidade, né? Então, num quadro de maior agitação ou então de desesperança crônico, de fato, o contexto da nossa vida deu uma mudada, deu uma ressignificada. Então, tivemos que nos acostumar com certas frustrações, que todos podemos passar por isso. Mas quem está no processo depressivo sente de uma forma mais significativa, é mais sensível às mudanças. Ele não consegue reconhecer que tem pessoas à volta dela que podem dar esse suporte. E justamente começa a ter comportamentos que comprovam que essa pessoa ela não é capaz de resolver nada. Né? Então, em processo de escuta psicológica, nós conseguimos fazer a orientação, diagnóstico e orientar a pessoa para tomar a melhor decisão sobre a vida, ressignificar a forma de ver a vida, mas eu posso dizer que o sofrimento mental ele recorta qualquer transtorno, mas lembrando que ele não é decisivo para dizer que é justamente ligado diretamente à tentativa de suicídio. Tem sido muito comum a gente perceber na juventude mais jovem, digamos assim,
de idade menor, na faixa dos seus 10, 12 anos, as crianças muito ansiosas, algumas até depressivas, outras muito tristes, algumas com personalidade e até potencial esquizofrenia. Em que momento, normalmente, começam a aparecer os primeiros sintomas, principalmente do transtorno de personalidade e esquizofrenia? Necessariamente por volta dessa faixa. Eu queria reiterar que eu acabei não dizendo também que a maior procura a faixa do suicídio é entre os 15 e os 25 anos, né? E eu posso dizer que na minha prática eu posso botar de 15 anos a 35 anos. Os principais sinais: alteração de comportamento, isolamento, como eu disse anteriormente. Essa criança ela não está funcionando da forma que naturalmente funciona, ou então com o que não é esperado para o desenvolvimento dela. Né? Então, alterações de comportamento, de atenção, o discurso também da criança, né? Ou então pode ter alteração tanto para uma alegria muito extrema, agitação, como também a agressividade. Então, mais ou menos nessa faixa de 10, 12 anos, a gente pode já estar identificando esse tipo de sofrimento, esse tipo de transtorno. Existe algum trabalho, principalmente agora no mês de setembro, feito em parceria com as escolas? Por que eu digo isso? Porque é muito mais fácil para um professor, né, que lida com aluno em sala de aula 4, 8 horas por dia, conseguir identificar esse tipo de comportamento, já que os pais estão cada vez mais ausentes da vida dos seus filhos. Como é que é feita essa preparação, principalmente nesse mês onde o trabalho tem que ser preventivo? Sim, eu trabalho numa unidade municipal de saúde, então nós fazemos esse trabalho de articulação junto com o serviço social, né, para organizar visitas, tanto para as escolas como também o CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Então, justamente para chegar nessa população que ainda nem fechou a personalidade, né? Porque até os 20, 18 anos é quando você está começando a fechar a sua personalidade. Não consegue lidar com as emoções, não consegue lidar com as frustrações. A gente não pode esquecer também que, por exemplo, uma criança, durante o período da pandemia, não conseguiu ser 100% criança. Ela não podia sair, ela não podia brincar, né? Então, teve que se contentar com os poucos artifícios, poucos recursos que tem em casa. Então, nós fazemos, sim, essa procura. Às vezes acontece de ser também da escola procurando o serviço. Sim. E temos momentos de formação, né? A Secretaria de Saúde, ela forma os profissionais justamente para fazer esse mapeamento das necessidades. Perfeito. Participação do público para você. Nosso telespectador Osníval Porto, do bairro do Marizal, quer saber desde quando começou a organização dessa campanha de Setembro Amarelo. E os resultados têm sido satisfatórios com a redução de casos de suicídio? Boa pergunta. Olha, a Organização Mundial de Saúde iniciou em 2003, mas no Brasil é a partir de 2015, né? E com relação a... Pode repetir a pergunta. Com relação aos resultados, tem sido satisfatório e com a redução de casos de suicídio? Passando por um profissional qualificado, sim. Então, eu não posso falar por todos os serviços, mas eu falo pelo meu serviço, né? Então, eu consigo, sim, nessa faixa etária da juventude, 15 anos, nós damos um novo caminho para ressignificar o sofrimento mental e fortalecer a relação com os familiares. Tem mais pergunta, Tayana? Sim. Vamos lá. Camila Feitosa, do bairro do Telégrafo, quer saber as causas de separação de cônjuge ou desemprego. Podem levar uma pessoa ao suicídio? Sim, sim. Se essa pessoa, por exemplo, tiver um histórico de dependência emocional, né, ou ela for a principal provedora da própria casa, em momentos de perda, de crise, com certeza pode levar a um quadro de entristecimento e sofrimento mental bem intenso. Por que pessoas que sofrem de ansiedade, depressão ou transtorno de personalidade são mais propensas a comportamentos de suicídio? O que é que diz a psicologia? Se a gente for parar para pensar,
os próprios sintomas, eles já são preditores de que realmente eles são mais sensíveis. Na depressão é a perda do prazer de forma crônica, né? A maior parte do dia, Sim. quase todos os dias. Nos transtornos de personalidade, nós temos uns traços de agressividade, é possível também um desprazer, é possível também uma questão de tanto de manipulação, mas no caso de manipulação não tem muita procura. Esses fatores, eles são preditores justamente pelos sintomas, mas eu não posso te dizer assim que eles são definitivos, então são definidores do comportamento. Em relação aos efeitos da pandemia, que impactos a população sofreu na saúde mental? Ainda diria mais. O DataSUS diz que nas últimas 2 décadas o número dobrou. Há 20 anos atrás, contabilizavam 7.000 mortes por suicídio por ano. No último ano, foram 14.000, ou seja, dobrou esse valor. Com relação a tudo aquilo que nós vivemos nos últimos 2 anos em decorrência da pandemia, qual é a projeção que a saúde faz, o sistema de saúde faz de maneira geral, com relação à ideação suicida? São pontos significativos de necessidade de formar melhor os profissionais de saúde, né, constantemente, anualmente, né, porque a todo momento existem tipos de transtornos difusados, né, então nós precisamos estar capacitados e atualizados, tanto a maior do quantitativo do profissional, como também essa necessidade de a gente aumentar os capilares, então nós podermos acessar essa população de forma melhor. Mas não vamos deixar de esquecer que uma família que perdeu a principal renda ou teve muitas perdas de entes queridos, familiares, e também, porque eu não posso dizer, do medo de morrer, né? Então essas pessoas começam a entrar num quadro de fobia ou de entristecimento por não sair de casa. Então aí já vai a cadeia, né? Já vai um movimento em cadeia. Se essa pessoa tiver predisposição a um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, ela vai evoluindo e agravando o quadro, podendo chegar ao suicídio. Participação do público. A Maria de Jesus, do bairro de Ananindeua, comenta aqui com a gente que na escola é fácil identificar alunos que estão nessa situação de tentativas de suicídio. Ela comenta, inclusive, que na instituição que ela trabalha, eles vão realizar uma programação voltada para a campanha do Setembro Amarelo, chamado Dia D, Valorização à Vida, com círculos de diálogos entre professores e as suas turmas. O que você acha dessa ação? Qual a importância da escola nesse momento delicado? Como eu estava falando anteriormente, justamente pelos jovens estarem ainda fechando a personalidade, elas estão mais suscetíveis a comportamentos mais de automutilação, de vazão das emoções e dos sofrimentos por conta do cutting, que a gente chama que são os cortes, né? Até mesmo fazer ingestão de medicamentos. Então, às vezes acontece do jovem ele não conseguir comunicar, né, a família, às pessoas mais próximas, adultos mais próximos, como compartilhar o sofrimento deles. E quando nós conseguimos levar o sistema, né, conseguimos levar a equipe para o mais confortável para eles, que é a escola em que eles convivem melhor, e facilitando esse processo de ter um espaço para falar, eu acredito que tem tudo para dar certo. Filhos de suicidas podem desenvolver um potencial de ideação para isso? Sim. É possível, sim. Considerando também o histórico de transtornos mentais. Perfeito. A gente percebe, Laís, que a sociedade está cada vez mais intolerante a todos os aspectos, inclusive sobre as divergências de opções sexuais. E a gente percebe hoje que um dos maiores conflitos entre pais e filhos é justamente o respeito à identificação ou escolhas sexuais que os filhos fazem. Nesse trabalho de prevenção ao suicídio, principalmente dentro dos CAPs, das instituições que são capacitadas para isso, existe esse viés do diálogo ser aberto dentro de casa para que as relações fiquem mais amistosas? Porque os filhos deixam de conversar com seus pais justamente por causa disso.
é intolerante, não se aproxima, não permitem um diálogo, se fecham. E as crianças ou os jovens, né, como consequência, se fecham também. E, claro, são potenciais idealizadores, né, de tirarem a própria vida. Como é que vocês trabalham isso dentro das famílias? Você foi falando e eu fui visualizando os meus pacientes. É uma realidade, né, que a gente percebe. Fico visualizando a angústia, a dificuldade, o pedido de facilitar a comunicação. Exato. Ou então de deixar uma coisa tão de segredo, sabe? De confidencialidade, apenas o psicólogo e o paciente, para não falar com os pais, né? Isso é uma coisa muito comum. Tanto para o lado de sexualidade, mas assim, é incrível como existe essa dificuldade dos familiares do acolhimento, de fazer esse acolhimento dessa escuta. Justamente pela questão, posso considerar da questão da intolerância, né? O estresse está maior, os preços estão lá no teto, então é como assim, nossa, você tem tudo para ser feliz, eu não entendo por que você está chorando, eu não entendo por que você está tentando se matar. Para quê? Não tem a menor razão. Mas aí a gente esquece da necessidade da escuta, do amor, do carinho, né? Então, quando nós chegamos, né, quando nós recebemos, na verdade, um adolescente, não é às vezes nem é pela procura dele, é pela procura dos pais. Se o menino tem algum problema, se o menino não está fazendo isso, eu não estou conseguindo controlar, me ajuda. E quando eu vou atendendo, sendo mais profunda, eu vejo que o adolescente ele não consegue dizer o que ele pensa, o que ele sente para o pai. Ou porque ele já tentou outras vezes e foi... Sentiu um bloqueio. Sim, né? Não foi aceito, já teve uma resposta mais direta. Existe, então imagina uma pessoa que está em sofrimento, que está triste, que não está vendo sentido na própria vida, esperar que a pessoa que é de referência, de segurança, de acolhimento, e não conseguir escutá-la. Então, nós fazemos, sim, essa sensibilização dos familiares, mediante o acordo do jovem também. Nós não passamos por cima da vontade dele, né? Sempre fazendo esse acordo, dialogando, perguntando assim, o que eu posso dizer, o que você acha que é melhor não dizer ainda, quando é que você pode dizer isso para o seu pai, encorajamento de ter essa comunicação. Nós somos mediadores, né? Mas não somos porta-vozes. Com certeza. Né? Porque senão a gente perde o sentido de estar sendo acompanhado. É importante você dizer isso. Participação do público. O Paulo de Sambrais gostaria de saber se os adolescentes que são muito pressionados pelos pais com o que podem ou não podem fazer desde a infância não estariam mais suscetíveis ao suicídio. Como os pais podem agir de modo... Pressão por alta performance, eu entendo, não é isso? A pergunta do Paulo. Chega a ser até insuportável. Sim. Né? Porque o seu principal ponto de referência do adolescente é o pai, é a mãe. E ele quase que obriga, né, força, pressiona o jovem para ter o mesmo rendimento que ele teve há muito tempo atrás. Então, de passar no concurso logo, de primeira, passar no vestibular de primeira. Sim. O contexto era completamente diferente, né? Olha só o número de jovens, né, que estão concorrendo hoje em dia. Antigamente era mais fácil passar em concurso, porque era pouca pessoa. Agora, muita gente para poucas vagas. Então, tendo os pais como referência, é muito comum essa sensação de incapacidade, de não conseguir, de fato, ser alguém amado pelos pais, de ter o reconhecimento, de ser respeitado pelos pais. Então, sim, é comum isso acontecer, sim. Participação do público. A Luísa Camargo, do bairro do Sideral, quer saber se no atendimento de quem passou por uma tentativa de suicídio envolve medicamentos ou que terapias são indicadas. Boa pergunta. Tá. Existe sim a possibilidade de entrar com medicação dependendo da gravidade, da intensidade dos sintomas dessa pessoa. Como um caso de automutilação de jovens, passa na minha triagem, então eu já verifico se é de fato um intento suicida, uma ideação suicida mesmo, ou uma forma de aliviar o sofrimento, botar de forma concreta aquilo que ele não consegue botar para fora, né? Aquilo que ele não consegue falar para ninguém.
né? Então, a gente faz esse tipo de avaliação. A terapia que é indicada é psicoterapia, só que a psicologia ela tem 4 principais abordagens, né? Terapia comportamental, psicanálise, gestalt, que não convém entrar aqui porque é muito longa. Exato. Mas, assim, eu trabalho com a cognitiva. Temos mais participação, Tayana? Sim. O Paulo de Sombras está com dúvidas sobre a pandemia. Existiu um aumento ao suicídio em relação aos anos anteriores? Sim, a ideação. Ainda que, principalmente a ideação e logo atrás a tentativa em si. Eu já atendi jovens adultos que fizeram ingesta, né, por intoxicação de medicações, intoxicação de algum produto, e que após ser acolhida pelo pronto-socorro, ela procurou o serviço. Sobre a dor da perda de quem partiu, né, por método suicida, como é que se faz a acolhida deste luto? Não é porque a pessoa tentou, que a pessoa morreu por essa causa, que familiar não pode sentir, né? De 6 a 8 pessoas são afetadas Sim. por um suicídio, né? Então, a pessoa tem o sentimento de culpa, de não ter conseguido ouvir, por que eu não escutei mais ele, por que eu não conversei naquele dia, né? O que eu poderia ter feito para ajudar essa pessoa? E nesse sentido, nós trabalhamos com acolhimento. Se a pessoa precisa se acolher. Tem coisas que não passam pela nossa percepção de fato, né? Só apenas com uma escuta bem qualificada que a gente consegue perceber os sinais. Então, o familiar não é especialista em saúde mental, né? Então, é necessário esse acompanhamento da família enlutada, né, por suicídio, simplesmente para evitar que isso aconteça novamente com outro familiar, né? Prevenir. Tanto que outro familiar acabe cometendo, né? Ou então entre num quadro depressivo. Até um tempo atrás existia muito, não é preconceito, mas existia muito limite para se conversar, principalmente num programa de televisão com relação a suicídio. E a gente percebe que ao longo dos anos isso foi se flexibilizando mais e a sociedade foi tomando mais ciências com as pessoas que desenvolvem a ideação suicida. Como é que você vê hoje o comportamento, principalmente da mídia, na divulgação e nesse trabalho de prevenção? Eu vejo que de forma muito positiva, justamente para alcançar o máximo de pessoas de forma responsável. Sim. Né? Ao mesmo tempo que você fala sobre o assunto ou chega a citar esse assunto, né, na TV, você tem que atrelar, como a Organização Mundial de Saúde recomenda, atrelar formas de prevenção, como prevenir esse comportamento suicida. Então, eu vejo muito mais responsabilidade, acessibilidade à população. Então, só o fato das pessoas estarem fazendo essa procura agora, ao vivo, já diz muita coisa, né? Então, é de grande valia para o profissional que às vezes não consegue alcançar aquela pessoa que está em sofrimento. Com certeza. Né? Então, a informação feita de forma responsável não tem como causar algum tipo de dano à pessoa que está ouvindo, né? E, assim, sempre orientar, não publicar, né, como foi, não compartilhar métodos, e sim a necessidade de dar atenção ao sofrimento